E aí, meus amigos, essa aqui é a nossa primeira aula do módulo Excel para concursos. Aqui é o seu professor Abdala, trazendo as informações e conhecimento para vocês. Gente, já começa deixando o like lá na parte de baixo da tela, dá o seu joinha, faz o seu comentário, a sua crítica, para a gente poder melhorar a videoaula e divulga muito. A gente está pensando como trabalhar essa videoaula. Estamos pensando em dois formatos. Um formato onde a gente vai fazer um banco de horas, no qual a gente vai responder de 3 a 5 perguntas, dar as explicações, mostrar como elas funcionam, para o aluno ter como estudar. O outro formato é pensando em começar o Excel, o Word, do básico até o avançado. Aí deixa aí nos comentários a sugestão de vocês, o que vocês acham, se a gente tem que fazer essas duas séries em paralelo, ou tudo isso num pacote só, algumas aulas respondendo perguntas, outras mostrando como se fazem as coisas no Excel do básico ao avançado. Deixa a opinião de vocês, aulas em paralelo, um pacote de aulas só para concurso público e um pacote só para ensino de informática do básico ao avançado, ou tudo misturado. Turma, vamos lá. Primeira pergunta. Considere que, utilizando uma máquina com sistema operacional Windows, um usuário tenha inserido uma linha em branco em uma planilha do Excel. Em sua configuração, assinale a opção que representa a tecla que deverá ser acionada nessa situação para repetir a última ação do usuário. F5, 1, 2, F3 ou F4. É típica pergunta de concurso público, uma pergunta chata que você usa poucas vezes. Vamos lá mostrar para vocês. Aqui nós temos uma aba e eu vou usar um comando de inserir linha. Botão direito do mouse, inserir. Feito isso, se eu apertar uma das teclas da resposta, ele vai ter que repetir essa ação. E qual é a tecla? É o F4. F4. Então, a resposta da nossa pergunta é F4. Só a título de curiosidade, para mostrar para vocês, se de repente eu for com o botão direito do mouse inserir uma coluna e apertar F4, ele também faz o mesmo procedimento para repetição de inserção de linhas e de colunas. Tá, galera? Então, a primeira pergunta, a resposta é F4. Vamos para mais uma pergunta. Um usuário, servindo-se do Microsoft Excel, deseja simular o valor de um investimento em uma instituição financeira com base nos seguintes dados: quantidade de parcelas do investimento, taxa de rendimento anual, juros constantes e investimento feito em cada parcela. Considerando a situação hipotética, assinale a alternativa que representa essa função, tá? Gente, isso aqui é uma pergunta que você já começa a deduzir. Função média não pode ser, porque a mais básica de todas, ela vai voltar à média de uma série de números. Função soma é a mesma coisa, ela vai voltar à soma de um determinado conjunto de números. Então sobraram essas três, VF, Array e Corel. Se vocês forem até o Excel, vocês vão ver que ele está falando de instituição financeira, ele está fazendo uma pergunta financeira. Se você vier nas fórmulas financeiras, você não tem Array nem Corel. E nem Corel. Mas você vai ter uma das opções que ele está falando para a gente, que é VF. Turma, isso aqui é uma pergunta típica de matemática financeira de juros. Então, por dedução, você já iria em valor futuro, né? Quem está acostumado a mexer com a calculadora HP12C sabe isso, né? O FV, o Future Value, em português, Excel em português, valor futuro. Essa pergunta foi simples, foi por dedução. Você exclui a média, exclui a soma, sobrou essas três. Quando você entra lá, né, você vê que não tem valor futuro. Eu, como já conheço matemática financeira um pouco, já sabia que era a opção B.
mas fica aí para vocês. Só para mostrar, né? Para vocês darem uma olhadinha nessa fórmula do valor futuro. Olha aqui. Nessa fórmula do valor futuro, ele vai dar uma série de coisas para vocês. A taxa é a taxa de juros, né? Eu vou usar aqui no meu exemplo 2%. Essa opção NP, número total de períodos de pagamento em um investimento. Poderia ser anos, poderia ser meses. Eu vou fazer um exemplo que eu estava fazendo aqui em casa. 24. Depois você tem PGTO, é o pagamento efetuado a cada período. Não pode ser alterado no decorrer do investimento. Isso aqui, na verdade, são as parcelas. Aí aqui você tem a opção de VP, valor presente, que é o valor que você pegou emprestado ou que você vai emprestar. E aqui a opção tipo, é o valor que representa o vencimento do pagamento no início do período. 1, pagamento ao final do período. 0, não especificado. Eu vou colocar um 0 aqui e vou dar um OK. Tá? Aqui ele dá para vocês um valor final, tá? É claro que isso aqui eu não calculei direito, mas só para mostrar para vocês como funciona. E vamos para a próxima pergunta. Gente, aqui ele dá uma tabela, eu já copiei os valores, só para mostrar para vocês. Ele dá esse intervalo de números e pergunta, opa, deixa eu excluir aqui, né, do exercício do F4. Ele dá um intervalo de número para vocês e está pedindo para que na última célula do intervalo, que tem o resultado 81, você mostre qual opção foi usada aí. Gente, não precisa nem falar, né? Função igual, média, abre parênteses, primeira célula, 2 pontos, segunda célula. E aqui você também usaria um pouco de dedução, porque olha as opções que ele está dando. Tem sigma, né? Somatório, só vírgula, a gente sabe que não é vírgula, né? Que isso é ponto e vírgula ou 2 pontos. Igual média, ponto e vírgula, essa poderia confundir, mas não é, porque quando você coloca B2, ponto e vírgula, B8, você só está pegando os resultados de B2 e de B8. E nesse caso ele quer o intervalo, opção A igual média, B2, primeiro intervalo, B8, segundo intervalo. Espero que vocês tenham gostado, dá muito like, muito comentário, muito joinha, e essa é a nossa primeira aula de uma série de aulas de ensinamento de concurso público. Excel para concursos públicos. Valeu, galera!